Fala galera, beleza? Vamos aqui então para a nossa última aulinha do bimestre, né? Semana 8, acho que é. Semana que vem é só a revisão, não tem atividade. Para quem for ficar de recuperação nas atividades aí do bimestre. E hoje a gente vai terminar então com a primeira lei da termodinâmica. Tá? E do que trata a primeira lei da termodinâmica? Bom, primeiro, obviamente ela está tratando dos gases, né? Então vamos imaginar um recipiente em que eu tenho um gás confinado aqui assim, pode ser assim, um pouquinho para cá também. Vou colocar um êmbolo aqui, alguma coisa que ele possa se mover. Tá? Então aqui eu tenho um êmbolo aqui. E eu tenho um gás aqui dentro. Então esse gás, eu vou representar por essa cor meio alaranjada aqui, não, esse marronzinho. Vou ficar com uma meio zoado. Vou colocar um cinza, deixa eu ver se o cinza aparece para vocês. Aqui já não aparece. Aqui. Tá, o gás está aqui dentro. Aqui dentro tem um gás, então. E aí o que acontece? Esse gás, no começo do meu problema, ele tem as suas propriedades, suas grandezas termodinâmicas associadas. Ele tem uma temperatura inicial, ele tem um volume inicial e ele tem uma pressão inicial. Isso parece muito com o trabalho que a gente já viu sobre as transformações gasosas. Só que agora eu não estou preocupado mais só com a variação dessas grandezas. Vai acontecer algum processo aqui, tá? Aqui eu tenho um processo, e esse processo vai levar essa temperatura inicial para uma temperatura final, esse volume inicial para um volume final, e essa pressão inicial para uma pressão final. Lembrando que essas pressões, a pressão, o volume, a temperatura, alguma das grandezas pode ser igual, tá? Não precisam todas mudar obrigatoriamente. Só que esse processo envolve, normalmente, a troca. Opa! Peraí, gente, deixa eu fazer um negócio aqui. Porque só vai ficar travando aqui para mim. Eu acho que agora foi. A troca de calor. Pronto, troca de calor. Tá? Essa troca de calor, ela acaba mexendo aqui, deixa eu ver se está gravando certinho. Tá. Ela acaba mexendo também com as propriedades que a gente já viu que o gás pode ter nessas trocas, né? A gente pode ter aqui uma variação da energia interna, a energia interna que está associada à agitação desses átomos, dessas moléculas, a energia cinética média. Então a temperatura está associada a isso. A gente pode ter um trabalho realizado ou sofrido, que aí é o volume que vai determinar isso. E a pressão, na verdade, ela não está envolvida diretamente na troca de calor em si. Ela também está associada ao trabalho. Então essas duas grandezas aqui de baixo, a pressão ela tem que existir, porque se não tiver gás nenhum não tem pressão, então não faz sentido pensar numa pressão zero, tá? E a troca de calor em si, eu vou falar aqui que tem a quantidade de Q. Qual a primeira lei da termodinâmica? Existem formas de escrever ela, mas eu prefiro escrever ela da seguinte forma, que é a quantidade de calor trocado, deixa eu mudar para uma cor mais clara aqui, é igual o trabalho mais a variação da energia interna. E aqui você pode associar isso com o corpo humano, tá? Vou fazer uma simplificação para o corpo humano. Por que uma simplificação para o corpo humano? Porque o calor trocado seria como se fosse a energia recebida dos alimentos. Tá? Aqui é o calor trocado, que eu vou colocar entre aspas aqui, os alimentos. O trabalho, o próprio nome já diz, né? O tal aqui é o trabalho, deixa eu ver se não está cortando, não está cortando. É o trabalho. E ele está associado ao trabalho, às atividades que você faz durante o dia. E a variação da energia interna? Variação da energia interna está associada à sua variação de massa. Tá? Eu vou usar aqui variação de peso para ficar algo mais simples.
Mas vocês sabem que peso é uma força gravitacional, né? Aquela conversa toda. Então, a variação do peso. Opa, tá meio ruim esse negócio aqui para escrever hoje, não sei porquê. Beleza. O que a gente precisa entender para lembrar da primeira lei pensando no nosso corpo? Se você come demais, recebe muita energia dos alimentos e não gasta tudo nas suas atividades, sobra energia que você acumula na forma de gordura, de células com lipídios, ou mesmo a energia que vai lá para os músculos, que é uma energia de liberação curta, o ADP que vira ATP, e toda essa conversa. Então, sobra energia e você, a longo prazo, acaba ganhando massa. Se você se alimenta e gasta mais com as atividades do que você se alimenta, você tem que ter uma diminuição da energia interna. Aqui fica negativo. Você emagrece, você perde massa, tá? Você perde massa gorda, né? Células de gordura, elas diminuem de tamanho. Num caso do gás, o gás não pode emagrecer ou engordar. Então, o gás ele vai acumular energia ou perder energia que ele já possui na forma de temperatura. Se você abaixar a temperatura de um gás, quer dizer que as moléculas estão vibrando menos, quer dizer que ele perdeu energia cinética. Energia foi embora. É a versão de emagrecimento desse gás. Se esse gás recebe mais energia e sobra energia para ele, ele acaba aquecendo. Então existem algumas coisas importantes sobre a primeira lei da termodinâmica, que é essa lei que está aqui do lado, que dão dicas para que caminho a gente vai. Por exemplo, uma transformação que é isotérmica, você tem a pressão, a temperatura constante. E se a T é constante, tá? E se a temperatura é constante, quer dizer que não há variação da energia interna. O ΔU é zero. Se você tem uma transformação isovolumétrica, isométrica ou isocórica, você tem o volume constante. Deixa eu ver se não cortou. Não. E para esse caso, se o volume é constante, não tem trabalho. O volume expande, trabalho positivo. O volume diminui, trabalho negativo. Então aqui o trabalho é zero. E a pressão, de novo, não vai entrar nessa jogada. Quem vai entrar na jogada são as transformações na isonada. É adiabática. Adiabáticas. Que são as transformações em que a troca de calor... Vou fazer aqui para baixo, ficar o mesmo padrão. A troca de calor é zero. O que são transformações adiabáticas? São transformações rápidas. Tá? A diferença de isotérmica para adiabática, que isotérmica é lenta e a adiabática é rápida. Tá? É aquele esqueminha do sopro, né? Se você soprar fazendo bico, o ar sai gelado porque é uma expansão adiabática. O gás vai, ele realiza trabalho rapidamente e ele perde energia para fazer esse trabalho, para realizar esse trabalho, então ele esfria. Uma isotérmica é uma transformação lenta, é você abrir a boca e soltar o ar, vocês não conseguem ouvir, devagarzinho, e aí você tem a temperatura basicamente do interior do seu corpo, tá? Os exercícios de primeira lei são bem tranquilos, que são exclusivamente de primeira lei. Os mais complicados são os que envolvem gráficos, tá? Vamos começar aqui com o exercício do material de guia de estudos de vocês. O primeiro exercício diz o seguinte: podemos dizer que um sistema termodinâmico libera para a vizinhança, num certo processo, uma quantidade de calor cujo valor absoluto é 7 joules. Ele libera para o sistema, ele perde esse calor. Se é na forma de calor, é o quê? Menos 7 joules. Menos porque ele perde energia. Tá? Perde, meu Deus do céu. Perde. E realiza um trabalho de 3 joules. Então, o trabalho ele é positivo e de 3 joules. Então, segundo a primeira lei da termodinâmica, a variação de energia interna é... Oxe, tá difícil, hein? Bom, vou aplicar na primeira lei. A quantidade de calor recebida é o trabalho mais a variação de energia interna. A quantidade de calor é menos 7, o trabalho é 3, mais o ΔU. Passo esse aqui subtraindo, então vai ficar menos 10 joules, que é a alternativa B. Vamos ver se faz sentido. Ele perde 7 joules na forma de calor.
Se ele realiza trabalho, ele perde mais 3 fazendo esse trabalho. Ao total, ele perdeu 10. Esse 10 saiu da onde? Da energia que as moléculas tinham por estarem em movimento e acaba baixando a temperatura dele. Ok? Próximo exercício, que é o 3 da UniUB. A primeira lei da termodinâmica nada mais é que o princípio da conservação de energia, que, apesar de ser estudado para os gases, pode ser aplicado em quaisquer processos em que a energia do sistema é trocada com o meio externo na forma de calor e trabalho. Observe a seguinte situação. Um sistema termodinâmico realiza um trabalho de 80 quilocalorias. Então, o trabalho é 80 quilocalorias, porque ele está realizando é positivo. Quando recebe 60 quilocalorias de calor, se ele recebe, é positivo. A variação de energia interna nesse processo, agora já ficou repetitivo, né? Já dá para ver que o exercício desse tipo é sempre igual. Quantidade de calor é o trabalho mais a variação de energia interna. Quantidade de calor é 60, trabalho é 80, mais ΔU, passa aqui, vai ficar negativo. Então, menos 20 quilocalorias. Menos 20 quilocalorias. Ok? De boa, né? O exercício que foge um pouco desse padrão é o exercício 4, que tá bem ruim de enxergar aqui, tá? Já estava ruim na apostila quando eu peguei, então eu vou colocar em amarelo algumas coisas importantes. Aqui é quilopascal, aqui é 9, tá? Esse valor do gráfico aqui. Aqui é 3, aqui é 5, aqui é 15 e aqui está em metro cúbico. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B e aqui é o ponto C. Tá? Claro que vocês têm isso na apostila. Os processos aqui estão da seguinte forma. Vai até o B, do B vai até o C, e aqui na diagonal vai ser difícil, hein, de pegar outra ferramenta aqui. Pronto. E aí ele volta para o A. Então vamos lá. As propriedades dos gases são muito importantes para uma série de processos térmicos. O clima diário é um exemplo perfeito dos tipos de processos que dependem do comportamento dos gases. Considerando um sistema constituído por um gás ideal realizando o processo cíclico descrito na figura, tá? Uma coisa que a gente viu na última aula. Se o ciclo é no sentido horário, o trabalho é positivo. Meu Deus do céu, gente. Deixa eu melhorar isso aqui. No sentido horário, o trabalho é positivo. Tá? E é o que acontece aqui. É correto afirmar que a quantidade de energia transferida para esse sistema, ele quer saber a quantidade de energia transferida para esse sistema durante o ciclo completo em 10 kJ é igual a... Bom, o que a gente precisa saber aqui? Peraí que tá falhando aqui. Eita, nós, tá falhando aqui. Pronto. Voltou, mas não lembro de escrever. Ele quer saber a quantidade de energia transferida para o sistema. O que você tem de importante num ciclo? Se você começa, por exemplo, no ponto A e volta para o ponto A, você volta para a mesma pressão e para o mesmo volume. Automaticamente você volta para a mesma temperatura. Então, em um ciclo, o ΔU é 0. E você fica com Q igual ao trabalho. O que você precisa descobrir aqui é o trabalho. Como que você vai calcular esse trabalho? É a área desse gráfico. Isso aqui é um triângulo, então o trabalho é igual a base vezes a altura dividido por 2. O trabalho é igual a base de 5 para 15, 10. Altura de 3 para 9, 6, só que é 6 kPa. Então, 6.000 pascal. Tá? Dividido por 2. O trabalho é igual a 60, 10 a terceira, dividido por 2. O que dá 30 vezes 10 a terceira, eu vou ficar na frente aqui, joules. Só que o exercício, lá nas alternativas, ele está falando a resposta em quilojoule. Então, primeiro que esse 10 a terceira vem mais para o lado, ele cai fora. Deixa eu puxar aqui para cima. Então, o trabalho fica 30 quilojoules. E ele quer a resposta em 10 quilojoules, ou seja, quantas vezes 10 quilojoules aparecem na resposta que você encontrou aqui, que eu encontrei.
Quantas vezes 10 kJ aparece? Aparecem 3 vezes. Porque 3 vezes 10 kJ dá 30 kJ. Por isso que a resposta é a alternativa D, 3 kJ. Beleza? Bom, espero que tenha sido útil. Para os que não ficaram de recuperação, até a próxima semana. Até o próximo bimestre. Aos que ficaram de recuperação, semana que vem eu vou postar um videozinho com algumas resoluções de alguns exercícios das atividades que eu postei para vocês. Beleza? Qualquer dúvida eu tô por aí, sabem como me encontrar. Até mais. Falou!